But society, many confused. Oh, this, that, this, more. This is cultural, Your culture of Catholic, and many other religion mixture. Ancient way, Theravada way, Mahayana way, are just so confused, many negative concepts. Really no understand. Então, Understand is union means no more enemy. Everybody's like your husband's your whatever your most near one come here. Most near one, like this means no more enemy. Most near one, true one sentient being. No more enemy, no terror. This model means no more enemy. More than that, what is it? Mahayana point of view. então But society, all this, all that. Então, na verdade, a gente tomou todos esses votos. Então, como praticar, né? Como agir de uma ação vajrayana? A gente tem um modo de ação de Amoghasiddhi, a gente tem um modo de ação, a maneira de agir de Amoghasiddhi, a maneira de agir de Ratnasambhava, a maneira de agir de Akshobhya, a maneira de agir de Amitabha, ou de Vairochana, ou de Vajradhara. Então, a gente tem a maneira de agir de cada um dos 5 Jnani-Buddhas, e daí a gente faz a prática, né? O Mani-Padme, a gente gosta daquela parte que faz o encontro e tal, mas na realidade a gente precisa de fato sentir dentro aquilo que a gente está fazendo. Não é só falar, recitar a prática. A gente precisa ter uma sensação mesmo disso, uma sensação, né, do Mahasukha, uma sensação dessa união profunda, dessa união que na realidade não rejeita nada. E depois, se na verdade isso significa uma união física ou não, se é monge, se não é monge, se está acontecendo isso ou aquilo, se tem voto, se não tem voto, se fez isso ou se não tem isso, na realidade começam a se construir uma série de mal-entendidos, de visões erradas mesmo, de fofocas e de mal entendimento do que no fundo significa a prática, do que no fundo essa união está simbolizando. Essa união está simbolizando o novo êxtase e a vacuidade. E todas essas, vamos dizer, fofocas acontecem por causa da cultura da onde a gente vem, da cultura católica, mas na realidade isso significa um entendimento errôneo mesmo do cerne da prática, porque o cerne da prática, quando está falando de união, significa eu não tenho mais inimigos, eu aceito todas as pessoas de maneira igual, e eu tenho de maneira próxima todas as pessoas que se aproximam, todas as pessoas com quem eu tenho contato. Então, na verdade, essa união significa eu não tenho mais inimigos, e isso em relação a todos os seres. E esse é o ponto de vista Mahayana. Essa é a visão, né? A visão, o ponto de vista Mahayana. Vajrayana. Também, os dois. O ponto de vista Mahayana e o ponto de vista Vajrayana. Our problem is around enemies. No more enemy. Joyful. Problem is enemy. Oh, he jealous so much me. He picking me bad. He terrible me. This kind of law exists. What do you need more? Maybe boring, enjoy too much. E aí o Rinpoche está dizendo, o nosso problema é que a gente sempre constrói, né, essas inimizades, a gente sempre acha, mas tal pessoa falou aquilo de mim, eu não gostei, mas ela falou mal de mim, mas ela falou isso, aquilo. E a gente sempre vai construindo isso. Então, inimigos para quê? Né? Não mais inimigos. A gente, desse jeito, dessa maneira, a gente não tem mais inimigos. So, now we go better, practicing.
Otherwise, too late. Our car packing, I'm worried. So, where you are, friend? Taking some water, scanning. Ok. Então, o Rinpoche falou, eu não vou continuar falando, se eu falar demais talvez eu chateie vocês, talvez agora então a gente possa fazer a prática, senão também a gente acaba saindo daqui muito tarde, aí vocês ficam preocupados com o carro. I told you, you buy this packing, you never bought. Worried. E eu falei para vocês comprarem o estacionamento, eu queria que vocês ficassem mais tranquilos, vocês não compraram o estacionamento, agora vocês têm que sair daqui e ficar fazendo maritza. Tá todo mundo com medo, vocês querem ficar com medo, pronto. And so, what I said 2 days, 3 days, today, last day we are together. So, I talked to 3 days. You don't need a set. You need a week. You don't need a week. You don't need, no, my life, no beautiful, my life, no something. Not through all. You allow me to do this thing, which is inner scientist, which is Mahayana, which is Vajrayana. Only teacher is little poor. Rest your soul like I need everything. Teacher is poor, but what I have, I give it. I have it. That's enough. We have method to be how we today. Some car packing. We have protections. We have sick. We have some ideas. Not only chemical medicine, but other medicine, or spiritual medicine, or we are dying. We have ideas. Not only fear. I'm dying. No, we are antidotes. Understand? Antidotes. These. Earth element come, earth become your antidotes. Finding. Water coming. Tsunami. Water tsunami come, your antidotes. Fire, tsunami come, antidotes. Wind coming, antidotes. Space, you are not losing antidotes. More than that, what do we need? If you're picking fear of dying, if you're born, our born life, 9 months, Ok. Então, o Rinpoche está dizendo, hoje é o nosso último dia juntos. Eu estive aqui por 3 dias, né? Hoje é o nosso 3º dia de conversas, de encontros, de ensinamentos. E, na verdade, vocês não devem ficar tristes. A gente, na realidade, é muito afortunado. Então, a gente não deve começar com aquela mente que vai falar, minha vida, mas aquilo, mas aquilo está errado, eu estou triste, eu estou mal, estou chateada, blá, blá, blá. Então, porque, na verdade, a gente é cientista do mundo interior. Então, a gente tem que carregar isso conosco. Nós somos cientistas do mundo interior e nós somos muito afortunados porque a gente pôde receber esse método, porque a gente pôde ter contato com todos esses ensinamentos e dessa forma a gente tem muitas sadhanas para praticar. A gente tem as nossas práticas. Então, na verdade, a gente tem muitas proteções e a gente tem muitos remédios. A gente tem remédios que são espirituais, a gente tem remédios que dizem respeito também aos tratamentos de medicina alternativa. E esses nossos métodos, eles são potentes, são poderosos. A gente tem as pílulas, a água, o creme. Não só vocês, eu também. Então a gente tem os nossos métodos, a gente tem os nossos remédios que funcionam, na verdade, como poderosos antídotos. Então eles funcionam. O Rinpoche também usa. Mostra para ele o creme. Então, é isso. Na verdade, a gente tem as pílulas, o creme da água.
A gente tem os nossos métodos. E a gente Very tem... small attack, immediately, no need to wait, doctor, appointment. Immediately, I'm attacked. Então, o Rinpoche está dizendo, se a gente começa a ter uma pequena dor de cabeça, não precisa ir no médico, não precisa tomar No need to remédio. wait, appointment, doctor. Now, even lately now, on killing, I'm attacked. Então, tá aqui o meu remédio. Eu fiz o meu remédio, né? I am itching. Estou com Doctor, coceira. where 1 week I'm able, no? Hey. Estou com coceira, vou ter que marcar hora no médico, vai demorar. Não, estou com creme aqui, já estou com remédio, já passo. Inside no good. In aqua, with the pilule. Não estou me sentindo bem internamente, tem as pílulas da água. Então, essa é uma maneira potente da gente resolver muitos Or your problemas. normal hot water problem, with the hot water inside boil it also. E se a gente tiver com um problema grande, a gente também pode ferver a água, dissolver as pílulas na água quente, fervida e tomar, como se fosse um chá, né, com água fervida. Então, esses são os nossos poderosos métodos que funcionam como remédios espirituais, como remédios para a nossa vida. Então, dessa forma, esses são os nossos antídotos. Então, por exemplo, quando a gente vê o tsunami, ou quando a gente vê esses fenômenos da natureza... No need to wait, doctor. Antidote immediately. Headache, antidote. Ou seja, se a gente tem, por exemplo, uma dor de cabeça, não precisa esperar para ir no médico. O antídoto está aqui imediatamente, já. Então, quando a gente pressente, vamos dizer, quando a gente vê os sinais, né, da água descontrolada, do fogo descontrolado, a gente, da mesma maneira, pode usar os nossos métodos. Então, se a gente for começar a pensar, eu vou morrer, eu estou com medo de morrer, não, Madonna minha, não vai dar certo. A gente tem que se concentrar na nossa prática, nos nossos métodos, porque no fundo, né, porque de verdade nós somos cientistas do mundo interior e nós somos muito afortunados por ter tudo isso. Então a gente não tem que reclamar ou ficar se sentindo triste consigo mesmo. So you have everything, many, even too much method. Have to use with joyful. I'm really, Lama says, you look mirror, it look like this, it look like this. Oh no, I am bad, here one pimba, here one more. Oh, suffering for what?